Imagine ser pobre e sem teto. De repente, uma garota misteriosa aparece e te concede um poder lendário que ninguém mais possui. Depois, você entra numa academia de magia, mas os alunos te zombam e te tratam como um ninguém. Com o tempo, você se cansa de tanta humilhação e decide revelar sua verdadeira força. Não vou dar mais spoilers. Vamos descobrir juntos como essa história incrível começou. Num dia chuvoso, um jovem comum chamado Will estava sentado na rua, sem casa e sem dinheiro para sobreviver. Do nada, uma garota misteriosa apareceu e disse que ele não pertencia ali, que merecia um futuro melhor. Ela se aproximou e lhe concedeu um poder mágico inimaginável. Depois ela apagou todas as suas memórias e desapareceu sem deixar explicação. 3 anos depois, um grupo de alunos da academia leu um aviso da diretora pedindo que um aluno se apresente imediatamente em seu escritório. Todos começam a rir dele, dizendo que é o aluno mais fraco da academia, com notas péssimas e presumem que será expulso. Enquanto isso, Will ouve a notícia e vai direto ao escritório da diretora para saber por que foi convocado. Ele não tem ideia de que essa reunião mudará tudo. Enquanto caminha, Will nota a mesma garota misteriosa tentando entrar na sala da diretora, mas falhando todas as vezes. Ela pede para ele entrar primeiro para que ela possa se esgueirar atrás dele. Will recusa e diz que, se ela está proibida de entrar, deve respeitar as regras em vez de tentar quebrá-las. Furiosa com a resposta, ela se prepara para atacá-lo com seus poderes mágicos. No último momento, um homem meio humano aparece e se coloca entre eles. Ele grita com a garota, ordenando que fique longe do aluno e a acusando de causar apenas problemas. A garota, chamada Lou, o ataca imediatamente, mas ele bloqueia sua magia sem esforço, antes de golpeá-la com a espada e derrubar seu cajado. Quando Will tenta pegar o cajado, Lou grita desesperadamente para ele não tocar, e o homem rapidamente o afasta antes que ele possa alcançá-lo. Nesse momento, a diretora da academia sai e convida Will e Lou para seu escritório, pedindo que se sentem. Ela começa a falar com Will e promete a verdade a ele. Ela explica que bruxas eram maltratadas pela sociedade até que uma figura poderosa, conhecida como o 10º, travou uma grande guerra para lhes dar respeito e igualdade. Embora tenha tido sucesso, sua vitória só mudou as coisas no Reino do Norte. No Reino do Sul, as bruxas continuam a sofrer perseguição até hoje. Por isso, a diretora estabeleceu uma vila mágica lá para protegê-las e melhorar a vida dos moradores. Ela diz a Will que ele será enviado para essa vila para treinar e ajudar os residentes, pois ainda é muito fraco e precisa ficar mais forte. Ela também o avisa que, se ele não se provar em 3 anos, todas as suas memórias relacionadas à magia serão apagadas, e ele voltará à sua vida comum. Will ouve atentamente e declara com confiança que não tem medo do desafio. Antes que a conversa continue, Lou o interrompe e oferece ajuda em troca de receber o primeiro livro de magia já criado. A diretora recusa porque o livro é muito perigoso, mas promete a Lou que ela poderá conhecer o autor se a missão for bem sucedida. Lou aceita a oferta imediatamente e juntos eles deixam a academia e seguem para o mercado. Lá, encontram sua guia para a jornada, uma jovem chamada Ort. Ela os recebe calorosamente e diz para se prepararem para a partida. Mas a conversa é interrompida por um homem meio humano chamado Kudo. Acontece que ele também está guiando outros 2 alunos para a mesma vila mágica para treinamento. Os 3 começam a zombar de Will e o aconselham a voltar antes que se machuque seriamente. Will ignora completamente os insultos e continua viajando com Lou e Hort para a Vila Mágica. Ao cair da noite, eles montam um acampamento para descansar. Sentado ao redor da fogueira, Will pergunta a Hort se ela é realmente a aluna mais forte da academia. Ela confirma, mas admite que não gosta de falar sobre isso porque as pessoas a tratam diferente por causa de sua reputação. Sentindo-se à vontade com ela, Will revela que perdeu todas as suas memórias e não se lembra de nada de sua vida antes da academia. Ele também admite que ainda não sabe usar os poderes mágicos adormecidos dentro dele. Hort o conforta e o incentiva a não perder as esperanças, garantindo-lhe que tudo vai melhorar com o tempo. Enquanto isso, em outro lugar, um homem informa ao seu comandante que um grupo de magos do norte está se dirigindo para a Vila Mágica. O comandante imediatamente ordena que seus homens eliminem cada um deles.
Tomado pela raiva, ele dá um soco em uma árvore enorme com uma força incrível e a destrói completamente, revelando o poder terrível que possui. Na manhã seguinte, enquanto o grupo toma o café da manhã, os dois alunos que conheceram antes chegam de repente. Eles afirmam que um bando de ladrões os atacou e que Kudo os abandonou e fugiu para se salvar. Law percebe instantaneamente que eles estão mentindo e ressalta que a história deles não faz sentido. Ela explica que se os bandidos realmente os tivessem atacado, eles teriam sido feridos ou mortos e todos os seus pertences teriam sido roubados. Como eles ainda têm todos os seus equipamentos, a história deles não pode ser verdadeira. Ela então declara que Kudo não fugiu, mas se sacrificou para salvá-los, deixando os dois estudantes envergonhados ao finalmente confessarem a verdade. Law imediatamente anuncia que vai resgatar Kudo e se recusa a deixá-lo enfrentar seu destino sozinho. Will e Hort insistem em se juntar a ela, mas ela recusa e sai correndo sozinha. Depois que ela desaparece, os dois começam a procurar outra maneira de encontrá-lo. Hort teve a ideia de usar sua magia para rastrear a localização de Kudo, e depois de localizá-lo com sucesso, eles correram em direção ao destino o mais rápido possível, apenas para congelar de horror quando chegaram, e descobriram a cauda decepada de Kudo caída no chão. Hort percebe um rastro de pegadas nas proximidades e rapidamente percebe que elas pertencem a Kudo, provando que ele tentou escapar desesperadamente. Ela imediatamente entende o que deve ter acontecido e diz a Will que apenas um caçador de bruxas poderia ter cometido um ato tão brutal. Todo o seu corpo treme de medo enquanto ela fala, confusa com sua reação. Will pergunta por que ela está tão apavorada e, depois de respirar fundo, ela começa a contar a ele uma história dolorosa de sua infância. Hort explica que quando era pequena, visitou um amigo em uma vila próxima. No entanto, quando ela chegou, ela se deparou com uma cena horrível enquanto sua amiga e a mãe da menina estavam queimando vivas nas chamas, enquanto um caçador de bruxas realizava a execução impiedosa. Incapaz de suportar a visão, ela fugiu da aldeia e continuou vivendo com aquele pesadelo desde então. Will gentilmente a conforta e garante que ela nunca deveria se culpar, porque ele acredita firmemente que se ela tivesse sido capaz de salvar sua amiga, ela o teria feito sem hesitação. Hort fica profundamente comovido com as palavras de Will e finalmente começa a se sentir à vontade. Enquanto isso, do outro lado da floresta, Kudo está no topo de uma árvore quando uma armadilha escondida de repente se fecha embaixo dele. O tronco se quebra, fazendo-o cair no chão, onde outra armadilha pega sua perna e a deixa gravemente ferida. Apesar de gritar de agonia, ele se esforça para se libertar, puxa dolorosamente a perna para fora da armadilha e continua correndo, mesmo estando gravemente ferido. No momento em que Kudo acredita ter escapado, o caçador aparece de repente na sua frente e bloqueia seu caminho. Lembrando que seu ataque mágico falhou no dia anterior, Kudo decide usar magia de luz desta vez. O feitiço distrai o caçador com sucesso por um breve momento, permitindo que Kudo fuja, mas o caçador se recupera rapidamente e se move com uma velocidade inacreditável. Em um piscar de olhos, ele o alcança, bate Kudo em uma árvore próxima com um golpe brutal e arrasta seu corpo ensanguentado pelo chão sem mostrar a menor piedade. Enquanto ele luta para sobreviver, memórias dolorosas da infância de Kudo começam a inundar sua mente. Por causa de sua aparência incomum, ele foi torturado e preso durante anos, antes de finalmente conseguir escapar. Daquele dia em diante, ele jurou proteger os fracos a qualquer custo. No entanto, agora ele não consegue nem se proteger. Mesmo assim, ele se recusa a se render e lembra a si mesmo que um verdadeiro guerreiro nunca aceita a derrota. Kudo agarra-se desesperadamente a um tronco de árvore com toda a força que lhe resta, mas o caçador, conhecido como Kaou, esmaga-lhe os dedos com um golpe devastador. Recusando-se a desistir, Kudo aperta a madeira com os dentes e continua resistindo enquanto Kaou o encara com um ódio avassalador. Assim como Kaou levanta sua arma para desferir o golpe final na cabeça de Kudo, Liu chega de repente e o pega desprevenido com uma série implacável de ataques extremamente rápidos. Kaou bloqueia o primeiro ataque, desvia do segundo com facilidade, mas a terceira explosão destrói uma seção inteira da floresta.
Kudo assiste a batalha com total descrença, porque nunca imaginou que Liu possuísse um poder tão avassalador. Nesse momento, todos ouvem Will e Hort gritando o nome de Law à distância. Aproveitando a distração, Carro imediatamente corre em direção a eles em uma velocidade incrível para lançar outro ataque. Will rapidamente empurra Hort para fora do caminho e leva o golpe no lugar dela. Carro agarra Will pela garganta e ameaça matá-lo, a menos que Lu entregue seu cajado mágico. Sem outra escolha, Lu joga o cajado no chão. Kato solta Will, tira o lenço que Will estava usando, joga-o sobre o cajado e ordena que Will o pegue e traga para ele. Sem hesitar, Will obedece e entrega o cajado. Cal então se vira para Hort e ordena que ela amarre Law imediatamente. Congelado no lugar e tremendo de medo, Hort não consegue se mover, fazendo com que Kato zombe dela sem piedade. Ele diz a ela que não adianta mais fingir ser inocente, porque finalmente chegou a hora de todos saberem que ela sempre trabalhou como espiã. Chocado com suas palavras, Hort começa a reviver as memórias dolorosas que ela tanto tentou esquecer. É revelado que quando Hort era criança, ela tinha chifres crescendo em sua cabeça como os de um cervo. Os aldeões a consideravam um monstro e a tratavam com uma crueldade inimaginável por causa de sua aparência. Eventualmente, soldados da igreja chegaram, cortaram seus chifres e forçaram-na a esconder a verdade pelo resto da vida. Como se isso não bastasse, eles a recrutaram como espiã, já que a igreja estava secretamente travando uma guerra contra as bruxas e enviando caçadores de bruxas para eliminá-las. Oprimido pela culpa, Hort se convence de que todos irão odiá-la agora que seu segredo foi exposto. Em vez disso, Will sorri calorosamente e diz a ela para não se preocupar porque ele nunca poderia odiá-la, não importa o que acontecesse. Ele simplesmente pede que ela não se culpe mais. Sua gentileza dá a Hort a coragem que ela precisava desesperadamente, e ela finalmente decide confrontar Cal sozinha. Ela desencadeia um poderoso ataque mágico, mas Cal o bloqueia usando o lenço que tirou de Will antes de se preparar para contra-atacar. No último momento, uma ideia maluca passa pela mente de Will. Ele decide que a única maneira de salvar a todos é usar o cajado mágico de Liu. Embora todos saibam que o cajado mata qualquer um que tente empunhá-lo, Will caminha direto em direção a ele sem a menor hesitação. No instante em que ele o agarra, uma enorme onda de energia mágica irrompe por todo o campo de batalha, e sua aura mágica atinge um nível assustador. Todos ficam sem palavras, enquanto Cal imediatamente percebe o poder esmagador diante dele e escolhe fugir o mais rápido que pode. Will cai inconsciente após a explosão de poder. Quando ele finalmente acorda, descobre que todos estão seguros e que ninguém ficou gravemente ferido. Law imediatamente repreende todos eles por seu comportamento imprudente e todos pedem desculpas por suas ações. Confuso, Will pergunta como ele sobreviveu apesar de segurar o cajado amaldiçoado. Law explica que a equipe simplesmente não conseguia suportar a imensa quantidade de magia contida nele, chocando a todos ao revelar que o poder mágico de Will não tem limites e ultrapassa em muito o de qualquer ser humano comum, mesmo que ele ainda não tenha ideia de como controlá-lo. No dia seguinte, todos se reúnem e os dois estudantes são presos após ser revelado que eram espiões desde o início. Law então informa ao grupo que apenas os 4 continuarão viajando para a Vila Mágica e que ninguém mais se juntará a eles. Ela acrescenta que a maior prioridade deles é tratar a mão machucada de Kudo antes de continuar a viagem. Todos concordam, sabendo que a sua recuperação é mais importante do que qualquer outra coisa. Quando Kudo ouve o plano, ele ri amargamente e diz que é impossível. Ele explica que não se trata de uma planta que pode simplesmente voltar a crescer, mas de uma mão humana que nunca poderá ser restaurada. Law imediatamente diz a ele para parar de pensar tão negativamente, e revela que na verdade existe um feitiço de cura proibido, capaz de regenerar sua mão. Kudo fica surpreso porque sabe que o feitiço requer uma quantidade inimaginável de energia mágica, tanto que mesmo os guerreiros mais fortes do mundo nunca foram capazes de lançá-lo. Liu simplesmente sorri e diz que a situação é completamente diferente, porque Will está com eles. Graças ao seu poder mágico ilimitado, eles podem gerar tanta energia quanto o feitiço exigir. Finalmente convencido, Kudo concorda com o plano, e Liu, Will e Kudo começam a canalizar a enorme quantidade de energia mágica necessária para o ritual.
Quando tudo estiver pronto, a única etapa restante é Kudo recitar o feitiço de cura. Embora hesite porque tantas pessoas o estão observando, apesar de viver em um mundo onde as bruxas continuam a enfrentar perseguições, Kudo reúne coragem e lança o feitiço de cura proibido. Em um instante, cada parte decepada de seu corpo foi completamente restaurada, deixando todos sem palavras e surpresos. A multidão explode em aplausos pelos heróis, enquanto toda a área se enche de celebração e emoção. Depois que tudo finalmente se acalma, os 4 companheiros continuam sua jornada em direção à Vila Mágica. Durante suas viagens, eles finalmente chegam a uma cidade movimentada e decidem comprar alguns suprimentos antes de seguirem em frente. No entanto, enquanto eles estão parados em uma das ruas, uma carruagem em alta velocidade passa por eles e salpica Will da cabeça aos pés com lama espessa, completamente coberta de terra. O grupo decide parar em uma casa de banho próxima para se limpar antes de continuar sua aventura. Enquanto toma banho, Will se senta com Kudo e pergunta o que o inspirou a ingressar na academia. Kudo explica que quando criança foi tratado como escravo e forçado a se apresentar em um circo itinerante. Um dia, durante uma guerra massiva, um guerreiro lendário conhecido como Dragon Slayer King o resgatou das ruínas depois que todos os outros o abandonaram. A partir daquele momento, Kudo sonhou em ingressar no exército e se tornar um guerreiro como seu herói. Will sorri e diz que já tem a força que precisa e que só falta mais treinamento para se tornar um grande lutador. Kudo agradece ao amigo pelas palavras de incentivo e assim que todos terminam o banho, eles saem da cidade e continuam sua jornada. Com o passar dos dias, tudo corre bem e os 4 companheiros passam inúmeros momentos agradáveis juntos. Em pouco tempo, o vínculo entre eles se torna ainda mais forte do que o de irmãos e irmãs. Com o passar do tempo, todos ficam ainda mais próximos de Lu porque ela os treina constantemente e os protege sempre que o perigo aparece. Bort ainda diz a Lu que ela se tornou muito mais do que apenas uma amiga para ela. Lu agradece com um sorriso. Embora ela secretamente brinque consigo mesma sobre todos se tornarem um pouco apegados e curiosos, Kudo então pergunta a Lu o que ela espera realizar em sua longa vida. Lou responde que deseja conhecer a autora do primeiro livro de magia já escrito, porque deseja aprender diretamente com ela e conversar com ela. Ela então admite que tem se sentido incrivelmente entediada ultimamente, especialmente depois de viver por mais de 300 anos. Os outros ficam completamente chocados com essa revelação, porque ela parece jovem demais para alguém de uma idade tão inacreditável. Nenhum deles consegue esconder a surpresa ao ouvir a verdade. De repente, enquanto eles ainda conversavam, um menino aparece do nada e lhes diz com urgência para segui-lo. Ele os conduz para dentro de uma árvore gigantesca antes de ativar uma barreira mágica que os esconde completamente de vista. Lou fica impressionado com a notável precisão da barreira e fica ainda mais curioso sobre as ações do menino. Quando ela pergunta por que ele os trouxe para lá, ele explica nervosamente que alguém na floresta está tentando matá-los. Naquele exato momento, uma gigantesca criatura meio humana aparece do lado de fora e chama o menino, exigindo que ele saia antes que ele mesmo o arraste. Aterrorizada, a criança congela de medo quando o gigante quebra a árvore com um soco poderoso. A barreira mágica se quebra instantaneamente, fazendo com que tanto o menino quanto os heróis caíssem no chão. O gigante percebe-os imediatamente e se prepara para eliminar cada um deles. Liu reage sem hesitar e se lança de cima, atingindo o gigante com uma força tremenda. No entanto, ele percebe o ataque dela no último segundo, bloqueia-o e a joga fora com uma força avassaladora. Ele então balança novamente, cortando uma árvore enorme, mas Liu evita o ataque sem esforço. Ao mesmo tempo, ela ordena que seus companheiros fujam com o menino, e eles obedecem imediatamente enquanto o gigante observa Liu em silêncio antes de declarar que não pode lutar com ela agora e vai embora. Enquanto isso, os outros acompanham a criança até chegarem a um homem que se revela ser um padre servindo a igreja. Maior surpresa não é sua identidade, mas o fato de ele ser completamente cego e ao mesmo tempo ser capaz de sentir que os heróis são usuários de magia. É quase como se ele pudesse perceber coisas que as pessoas comuns não conseguem. Suas habilidades misteriosas imediatamente deixaram todos nervosos. O padre os avisa para deixarem a aldeia imediatamente se quiserem permanecer vivos, porque uma bruxa perigosa mora lá. Segundo ele, ela mata qualquer pessoa capaz de usar magia como ela.
Todos ficam chocados ao ouvir o aviso, enquanto Will calmamente começa a analisar a situação e percebe que estranhamente faz sentido. A diretora havia enviado 5 alunos, 3 eram espiões, um estava extremamente fraco e o último era Will, alguém que ela considerava inexperiente e impotente. Naquele momento, Liu finalmente alcança o grupo e imediatamente diz que não há razão para acreditar na história do padre. Ela argumenta que ele poderia facilmente estar trabalhando junto com o monstro, especialmente porque seu comportamento foi suspeito desde o início. O padre pergunta calmamente o que poderia fazer para provar a sua honestidade. Lou então exige que ele mostre a vila a eles para que possam julgar tudo com seus próprios olhos. O padre concorda sem hesitar e os leva até a aldeia, onde encontram o pai do menino que resgataram anteriormente. Depois de apresentar os heróis, ele começa a mostrar-lhes o assentamento. Enquanto caminham pelas ruas, Lou percebe que toda a vila parece estranhamente silenciosa, mas ela decide manter suas observações para si mesma por enquanto. Algo no lugar a deixa instintivamente desconfortável. Enquanto exploram, eles param na frente de uma casa estranha e todos congelam de horror. Pendurados do lado de fora estão o que parecem ser várias pessoas que foram executadas por enforcamento. Eles imediatamente questionam o padre, mas ele calmamente os tranquiliza de que não são cadáveres reais e são apenas bonecos. Ele então os surpreende ainda mais ao anunciar que esta inquietante casa será seu lar durante sua estada na aldeia. Nenhum deles está satisfeito com o acordo, mas não tem outra escolha senão aceitá-lo. No momento em que eles entram, Lou explode de raiva e declara que vai matar a diretora da academia por mandá-los para um lugar tão perigoso e fazê-los de idiotas. Os outros tentam acalmá-la, mas Will interrompe e insiste que eles devem lutar, independentemente do resultado. Ele até diz que se eles acabarem morrendo, que assim seja. Kudo fica furioso ao ouvir essas palavras e agarra Will pelo colarinho. Exigindo saber se espera que todos joguem suas vidas fora, Will responde calmamente que não vê outra opção, porque recusar-se a lutar significa perder tudo. Ele então admite que a morte não o assusta mais. De acordo com Will, as pessoas recebem apenas uma vida, então elas deveriam viver com honra ou morrer com honra. Um discurso que comove Hort profundamente até que ela começa a chorar, dizendo que nunca quer vê-lo morrer antes de fugir de tristeza, enquanto Will rapidamente a segue para se desculpar. Pouco tempo depois, Hort chega à igreja da aldeia, onde conhece uma menina que diz tê-la ouvido chorar. Hort nega e pergunta o nome da menina, e ela se apresenta como Lily, explicando que trabalha ao lado do padre na igreja. Só então, o padre chega e Lily pede desculpas pelo atraso antes de voltar correndo para seus deveres. O padre então se aproxima de Hort e a repreende por vagar sozinha por uma vila que ela nunca visitou antes. O padre diz calmamente a Hort que ouviu falar da traição dela à igreja. À medida que ele lentamente aponta sua arma para ela, ela fica dominada pelo medo. Ele então a leva para um local escondido, longe de todos os outros. Enquanto isso, Will retorna para casa e informa a Lu que não conseguiu encontrar Hord em lugar nenhum, mas Lu lhe garante que ela pode rastrear sua presença mágica, e os três imediatamente seguem a trilha até chegarem a uma caverna misteriosa onde Lu confirma que Hort está dentro. Os três companheiros entram na caverna e começam a procurar Hort, apenas para descobrir manchas de sangue frescas cobrindo o chão. Kudo imediatamente entra em pânico e insiste que tudo sobre a situação grita armadilha, pedindo a todos que saiam antes que seja tarde demais. Liu, no entanto, rejeita duramente seu medo e diz que ele tem apenas 2 escolhas na vida. Ele pode viver como um covarde para sempre, ou enfrentar o perigo com coragem como o lendário rei matador de dragões que ele sempre admirou. A raiva de Kudo continua a crescer enquanto ele insiste que o que eles estão fazendo não é coragem, mas puro suicídio, e ele se recusa a participar disso. Ele sai furioso da caverna, apenas para encontrar o mercenário gigante esperando do lado de fora. O mercenário oferece a Kudo um lugar ao seu lado, prometendo ajudá-lo a realizar seu sonho de ingressar no exército, caso ele abandone seus amigos. Kudo imediatamente percebe que a oferta nada mais é do que uma armadilha e exige saber onde está a horda. O mercenário responde friamente que já a devorou completamente e agora está partindo para matar o resto de seus companheiros.
Ao ouvir essas palavras, Kudo fica impressionado com o choque antes que sua raiva exploda completamente. Ele declara que o mercenário nunca sairá vivo da caverna depois do que fez. Enquanto isso, dentro da caverna, Will tenta lançar um feitiço de luz, mas mais uma vez não consegue controlar seu poder mágico avassalador, fazendo com que toda a área transborde de energia mágica. Law rapidamente assume o controle e lança o feitiço sozinha, permitindo que os dois continuem procurando Hort nas profundezas da caverna. Enquanto eles caminham pela escuridão, Lu pergunta a Will por que ele está tão determinado a resgatar Hort. Will simplesmente responde que quer salvá-la porque ela é sua amiga. Depois acrescenta que Lu também se tornou alguém muito precioso para ele. Suas palavras honestas pegam Lu completamente desprevenida, fazendo-a corar antes que ela esconda desajeitadamente seu constrangimento por trás de uma piada. Naquele exato momento, um portão misterioso aparece diante deles, e assim que ele se abre, cordas mágicas são disparadas, envolvendo Will e arrastando-o para dentro. O padre aparece de repente, atinge Law com uma força tremenda e a faz voar para a mesma câmara antes que o portão se feche atrás deles. Sem avisar, a própria bruxa aparece diante dos dois. No momento em que Will olha atentamente para o rosto dela, todas as memórias que ele havia perdido retornam de repente. Sim, ela é a mesma bruxa que apareceu no início da história e lhe concedeu aquele poder misterioso anos atrás. Will imediatamente pergunta o que ela quer dele e por que ela causou todos esses acontecimentos. Ela calmamente responde que quer que ele deixe todos para trás e venha com ela, prometendo cuidar dele para sempre, porque nenhuma dessas pessoas é digna de possuir alguém com um poder tão incrível. Ao mesmo tempo, Law exige que a bruxa abra a porta selada, mas ela é atingida por outro ataque poderoso que a faz cair para trás. Will rapidamente corre para ajudá-la a recuperar a consciência antes de voltar para a bruxa. Ele diz a ela que as pessoas mais importantes em sua vida são Law, Hort e Kudo, porque são seus verdadeiros amigos. Ele então declara que ela não significa absolutamente nada para ele, porque não é sua amiga. Ao ouvir essas palavras, Liu se levanta e avança em direção à bruxa, apenas para que seu ataque seja bloqueado sem esforço. A bruxa se apresenta como Zero, autora do primeiro livro de magia do mundo, e afirma com segurança que as habilidades de Liu não chegam nem perto das suas. Zero caminha calmamente em direção a eles, e Will imediatamente fica na frente de Liu para protegê-la. Para sua total surpresa, ela não ataca nenhum deles. Em vez disso, ela sorri e os parabeniza por passarem no teste. Ela revela que tudo o que vivenciaram desde o início nada mais foi do que um exame elaborado. Law está cheia de alegria, não só porque os acontecimentos aterrorizantes foram simplesmente parte de um teste, mas também porque ela finalmente conheceu Zero, o lendário autor do primeiro livro de magia do mundo. Só então, Hort chega em segurança e Will imediatamente a abraça. Aliviada ao ver que ela está ilesa, Hort explica que ela passou por um teste semelhante, durante o qual o sacerdote a convidou para se juntar a eles. Quando ela recusou sem hesitação, ele informou que ela havia passado no exame. Will a parabeniza calorosamente, e momentos depois Kudo também chega, abraçando alegremente todos os seus amigos. Ele admite que realmente acreditava que Hort havia morrido e não consegue expressar o quão aliviado está por vê-la viva. Entretanto, a notícia do seu sucesso chega à diretora da academia, que está claramente encantada com o resultado. Torna-se óbvio que ela sabia do exame desde o início. Ela explica que o que os alunos realizaram é uma conquista extraordinária porque ninguém conseguiu passar na mesma prova do ano anterior. Desta vez, porém, 3 estudantes conseguiram. Embora Liu nunca tenha sido considerada parte do exame, ela então convoca seu assistente e lhe entrega um cartaz para ser colocado em toda a cidade, com as palavras procurado, caçador de bruxas, morto ou vivo. De volta aos heróis, todos comemoram seu sucesso antes de perceberem de repente que a vila agora parece muito mais povoada do que antes. Zero explica que ela ordenou que todos os moradores permanecessem dentro de suas casas durante o exame, para que ninguém revelasse acidentalmente a verdade ou interferisse no plano. Ela então revela outro segredo chocante, explicando que os 3 nunca foram os alunos mais fracos da academia, como acreditavam. Na verdade, eles eram os alunos mais fortes da academia, e é exatamente por isso que foram escolhidos para uma prova tão incrivelmente difícil.
Zero continua explicando que o fracasso teria resultado na expulsão imediata da academia, no apagamento completo de todas as suas memórias relacionadas à magia e na proibição permanente de aprendê-la novamente. A razão era simples. Suas habilidades extraordinárias poderiam se tornar uma catástrofe se caíssem em mãos erradas. Com poder suficiente, eles poderiam acabar com exércitos inteiros sem dificuldade. É por isso que a academia tinha que ter certeza absoluta de que era confiável. Ela explica que cada um deles possui um dom completamente diferente. Ort tem um poder mágico avassalador, e se treinar seriamente por apenas 10 anos, poderá se tornar capaz de destruir frotas inteiras de guerreiros de elite sozinha. Kudo, por outro lado, tem potencial para se tornar o maior curandeiro da história, ganhando o lendário título de guerreiro imortal. Quanto ao Will, seu futuro é ainda mais assustador porque, assim que dominar seu verdadeiro poder, ele possuirá força suficiente para destruir o mundo inteiro. Ainda mais surpreendente, esse mesmo poder lhe concederá uma vida útil de milhões de anos, permitindo-lhe continuar a melhorar sem limites. Os três amigos ficam sem palavras depois de ouvir essas verdades inacreditáveis. Zero rapidamente os lembra que tudo o que ela descreveu é apenas uma possibilidade que depende inteiramente de sua dedicação e esforço. Se escolherem se tornar preguiçosos em vez de treinar, acabarão sendo nada mais do que guerreiros fracos e insignificantes. Ela incentiva cada um deles a pensar cuidadosamente sobre o caminho que realmente desejam seguir no futuro. Enquanto eles ainda conversam, o mercenário tigre chega carregando uma mesa cheia de comida luxuosa e, brincando, manda o padre se acalmar, chamando-o de assassino. Confuso com o comentário, Ord pergunta o que ele quis dizer. O padre admite calmamente que já foi um caçador de bruxas que matou inúmeras bruxas antes de finalmente se arrepender e abandonar aquela vida para sempre. O tigre então revela outra surpresa, explicando que o padre não é cego. Apesar do que todos acreditavam, Ort o encara incrédulo e pergunta por que ele sempre mantém os olhos tapados. O padre explica que seus olhos ficaram extremamente sensíveis à luz, obrigando-o a mantê-los escondidos quase o tempo todo. Pouco depois, cartas endereçadas aos três heróis são entregues pelo lendário guerreiro conhecido como o Rei Matador de Dragões, cujo verdadeiro nome é revelado ser Hess. No instante em que Kudo o vê, ele é tomado pela emoção, pois este é o homem que o resgatou quando era apenas uma criança. Kudo pergunta ansiosamente a Hess se ele ainda se lembra dele. Hess sorri calorosamente e diz que jamais esqueceria o menino que salvou do circo naquela batalha brutal anos atrás. Kudo orgulhosamente lhe diz que decidiu se juntar ao exército e pede conselhos para alcançar seu sonho. Hess responde que qualquer sonho pode se tornar realidade com determinação e trabalho duro, encorajando-o a dar tudo de si, pois espera grandes coisas dele. Essas palavras enchem Kudo de uma felicidade indescritível e fortalecem sua determinação em seguir em frente. Em outro lugar, Zero se senta com Lu, que finalmente pergunta por que ela demonstrou tanto interesse em Will desde o início. Zero calmamente lhe diz que é hora de saber a verdade. Ela revela que os pais de Will foram assassinados por uma bruxa má que queria roubar o enorme poder mágico adormecido nele. No entanto, no momento em que tentou absorver esse poder, seu corpo não suportou e ela morreu instantaneamente. Will era apenas uma criança e testemunhou toda a tragédia, o que lhe causou um trauma emocional severo. Zero continua explicando que foi ela quem apagou as memórias de Will para protegê-lo da dor insuportável daquele dia. Lou fica chocada e pergunta por que ela se importou tanto em ajudá-lo. Zero então revela outra verdade chocante. Will é sobrinho do 10º, o lendário mago que travou inúmeras guerras para proteger as bruxas e garantir seu lugar na sociedade. Lou fica sem palavras ao ouvir essa revelação e decide deixar tudo o que aprendeu para outro dia antes de se despedir de Zero, enquanto o longo dia finalmente chega ao fim. Na manhã seguinte, todos decidem ajudar os aldeões à sua maneira. Porte ajuda com várias tarefas diárias na aldeia, enquanto Kudo usa sua magia de cura para tratar qualquer pessoa ferida ou doente. Quanto a Will, ele passa seu tempo restaurando energia mágica para aqueles que esgotaram sua mana ou ajudando qualquer um cujo poder secou completamente. Em uma ocasião, Ort se esforça além dos limites, então Will senta ao lado dela, gentilmente pega suas mãos e transfere energia mágica suficiente para restaurar sua força completamente.
O único problema é que Will passa quase todo o tempo dentro de casa. Vendo isso, Lu se aproxima e diz que ele não pode ficar se escondendo para sempre. Will responde que essa é a única tarefa que lhe foi dada, e se alguém lhe atribuir outra coisa, ele fará com prazer e sem hesitação. Lu imediatamente lhe diz para ir à floresta e colher algumas plantas medicinais, e Will concorda feliz antes de levar o jovem Los consigo. Enquanto se aprofundam na floresta, os dois acabam se perdendo. Los fica chateado e pede desculpas a Will por tê-los perdido, mas Will sorri e o tranquiliza, dizendo que não é nada com que se preocupar. Nesse momento, um grupo de pequenos ratos aparece, e Los os reconhece instantaneamente como mensageiros enviados por Lily. Seguindo os ratos, eles rapidamente encontram o caminho de volta e chegam em segurança à igreja, onde a mãe de Los o leva imediatamente para repreendê-lo, enquanto o padre convida Will para entrar. Enquanto conversam, o padre remove o lenço de Lily, revelando que ela também é uma das meio-humanas. Depois que todos se sentam para comer, o padre repreende Will severamente por entrar na floresta sem perguntar a ninguém. Ele explica que se algo tivesse acontecido a Los por causa daquelas plantas, teria sido um desastre. Ele também aponta que as ervas que Will procurava cresciam bem ao lado da casa de Zero, e tudo o que ele tinha que fazer era perguntar. Envergonhado, Will pede desculpas pelo seu erro antes de sair silenciosamente da igreja. No caminho de volta, Will encontra Ort e imediatamente nota sangue cobrindo as mãos dela, pensando que ela havia se ferido. Ele corre preocupado, mas Hort explica que o sangue não é dela. Em vez disso, pertence a Rocco, que a havia acompanhado na floresta quando foram subitamente atacados por uma matilha de lobos. Ela tentou lançar um feitiço para afastá-los, mas foi muito lenta, forçando Rocco a pular para protegê-la, apenas para ser acidentalmente atingido nas costas pelo feitiço dela. Ort diz a Will que Rocco está agora na casa de Zero, onde ela está desesperadamente tentando salvá-lo. Will corre imediatamente para lá, e no momento em que chega, começa a fornecer a Zero a energia mágica de que ela precisa. Graças à sua mana ilimitada, Zero cura completamente os ferimentos de Rocco. Após agradecer a Will pela ajuda, a história muda para a diretora da academia, que convoca seu assistente Hold e o ordena a viajar imediatamente para a Vila Mágica para realizar uma inspeção urgente. Sem perder um momento, ele segue para o local onde Will e os outros estão hospedados. No dia seguinte, Will, Hort e Kudo visitam a casa de Zero para que ela possa continuar a ensiná-los sobre magia. No momento em que entram, ficam maravilhados com a enorme coleção de livros que preenche cada canto da casa. Zero explica que seu acervo era ainda maior, mas a maior parte dos livros foi transferida para a biblioteca proibida controlada pela igreja. Enquanto folheava as prateleiras, um livro em particular chama a atenção de Will, e ele imediatamente começa a lê-lo. Ao mesmo tempo, Zero diz a Hort que ela deve finalmente aprender como controlar seu poder mágico de maneira adequada. Hort responde que planeja dominá-lo eventualmente, mas Zero se recusa a deixá-la atrasar mais, e insiste que o treinamento comece imediatamente. O grupo segue para a floresta, onde Hort gradualmente ganha um controle muito melhor sobre sua magia. Zero então ensina a ela uma nova técnica para regular sua mana, mas o treinamento exaustivo rapidamente sobrecarrega Hort, fazendo-a desmaiar de pura fadiga. Will imediatamente corre e tenta transferir energia mágica para Hort, mas ela gentilmente recusa sua ajuda. Em vez disso, ele a carrega de volta para casa para que ela possa descansar confortavelmente. Mais tarde, enquanto Will estuda silenciosamente o rosto de Zero, ele percebe uma estranha semelhança entre eles e pergunta se ela conhecia sua mãe. Zero responde que ela nunca conheceu a mãe dele, mas conheceu o pai dele. Ela revela que ele escreveu o mesmo livro que Will estava lendo, e que ele era o maior usuário de magia já registrado, deixando Will completamente congelado em estado de choque. Nesse momento, Rocco chega carregando comida para Zero. Enquanto eles comem, Zero faz uma pergunta importante a Will. Quer ele queira se tornar um mago que lança magia, ou continuar alguém cujo único papel é fornecer energia mágica aos outros, Will admite honestamente que precisa de mais tempo antes de tomar uma decisão que mudará sua vida. Depois de sair da casa de Zero, ele segue para a floresta mais uma vez com a perda ao seu lado. Desta vez, Will traz consigo um guia detalhado explicando tudo sobre a floresta, permitindo que sua jornada comece de forma muito mais tranquila.
Em pouco tempo, eles descobrem um lindo campo repleto de flores coloridas. Quando eles param para admirar a paisagem, Will de repente sente uma sensação avassaladora de perigo. No instante em que ele olha para cima, ele encontra um monstro aterrorizante parado bem na frente deles, e antes que ele possa reagir, a criatura dispara inúmeras flechas como projéteis que deixam Will com vários ferimentos leves. Will rapidamente se vira para Los, apenas para experimentar o maior choque de todos. Os projéteis perfuraram o corpo de Los, deixando-o gravemente ferido. O pânico começa a tomar conta quando Will percebe que não possui feitiços ofensivos ou técnicas de combate capazes de derrotar o monstro. Sem outra opção, ele pega Los nos braços e começa a correr desesperadamente em direção à aldeia o mais rápido que pode. Enquanto eles lutam pela floresta, Lost Weekly diz a Will que ele não consegue mais aguentar. Ver seu amigo sofrer enche Will de uma culpa insuportável, e ele deseja desesperadamente ter aprendido a magia adequada há muito tempo, para que pudesse ter derrotado o monstro, ou pelo menos protegido seu companheiro. A cada segundo que passa, Lost perde mais sangue e seu batimento cardíaco fica cada vez mais fraco. Eventualmente, Will desmorona completamente, acreditando que já perdeu toda a esperança de salvá-lo. Nesse exato momento, um pássaro mágico enviado por Law chega trazendo uma mensagem que diz a Will para não desistir. A nota pede que ele continue correndo porque Zero já está a caminho para ajudar. Essas palavras simples restauram a determinação de Will, e ele se força a se levantar. Pouco depois, ele finalmente encontra Zero, Roku e Lu correndo em sua direção. No instante em que ele percebe que eles chegaram, ele cai inconsciente, enquanto os três imediatamente realizam uma transfusão de sangue mágica que salva Will e Lost antes de levá-los em segurança de volta para casa. Quando Will finalmente acorda, ele começa a chorar, dominado pela culpa por acreditar que falhou em proteger Lost. Todos tentam confortá-lo, enquanto Liu explica a verdade sobre o monstro que os atacou. Ela revela que era uma criatura artificial criada por magos do mal e que inúmeros monstros como ele existem nas regiões mais distantes do norte do mundo. Ela também explica que o exército da igreja normalmente impede que essas criaturas cheguem a terras civilizadas, o que significa que alguém trouxe deliberadamente o monstro para a aldeia. A revelação deixa todos furiosos. Roku imediatamente anuncia que tem algo importante para cuidar e se dirige para a porta. No momento em que sai, ele encontra Hold, que o acompanha diretamente até o padre. Lá, Hold explica que já tinha ouvido rumores sobre pessoas vendendo secretamente monstros demoníacos, mas os rejeitou como nada mais do que fofoca. Depois de tudo o que aconteceu na aldeia, porém, ele se convenceu de que esses rumores são totalmente verdadeiros. O padre sugere reunir mais informações e investigar secretamente os responsáveis até descobrirem toda a verdade. Roku concorda com o plano e pede a Hold que permaneça na aldeia para proteger Zero, Lu e os membros mais jovens do grupo, especialmente porque Zero está exausto e não deveria participar de uma missão tão perigosa. Só então Zero chega e declara firmemente que se juntará a eles de qualquer maneira. Depois de insistir bastante, Roku finalmente cede e o grupo parte em busca de qualquer pista que possa levá-los às pessoas por trás de tudo. Nesse instante, a cena do caçador de bruxas do início da história aparece com uma risada sinistra, sugerindo perigos maiores à frente. Depois que todos saem, Hold senta-se com um grupo mais jovem, mas eles logo o provocam e zombam de sua aparência, até que ele, irritado, os expulsa de casa. Pouco depois, Lu se aproxima e pergunta qual a verdadeira razão de sua vinda à vila. Hold explica calmamente que foi oficialmente encarregado de inspecionar a vila, devido aos incidentes perturbadores recentes. Ele então admite ter um pedido pessoal para ela. Law pede que ele explique, e Hold diz que quer que ela proteja a vila, pois a diretora se importa muito com o lugar. Ele diz que não suporta a ideia de ver algo tão precioso para ela ser destruído. Como incentivo, promete que, se Law concordar em proteger a vila, ele pedirá pessoalmente à diretora para que ela leia o primeiro livro de magia do mundo. A oferta chama a atenção de Law, que aceita sem hesitar. Depois que Lu sai, Hold fica sozinho por um momento antes de tirar uma joia mágica e esmagá-la na mão. Suas ações deixam claro que ele esconde algo de todos. Enquanto isso, Will pede a Hort e Kudo para ensiná-lo a usar magia corretamente, e ambos concordam em ajudar felizes.
Enquanto discutem por onde começar, o pai de Loz chega e pergunta a Will se podem conversar em particular. O pai de Loz diz a Will que sabe que o ataque ao filho não foi culpa dele. Mesmo assim, pede que ele fique longe de Loz por enquanto para que o menino fique seguro. Will fica profundamente triste, mas promete que manterá distância até ser forte o suficiente para protegê-lo. Ele jura que um dia, mais forte, levará Loz de volta à floresta para brincarem juntos em segurança. Ao ouvir essas palavras sinceras, o pai de Loz finalmente aceita sua promessa e diz que não tem objeção quando Will for capaz de proteger seu filho. De repente, enquanto Will está lá fora, o caçador de bruxas aparece atrás dele sem aviso. Antes que Will possa reagir, ele é agarrado e sequestrado, jogado numa carroça. Durante a jornada, memórias de sua infância voltam à sua mente. Ele se lembra de viver em paz com a mãe até o dia em que ela o escondeu num armário antes de confrontar a bruxa que invadira a casa. A bruxa lançou um feitiço poderoso que arremessou a mãe pela sala, e incapaz de ficar escondido, o jovem Will saiu correndo a tempo de ver a mãe ser brutalmente assassinada diante de seus olhos. Após matá-la, a bruxa agarrou Will e tentou absorver os incríveis poderes mágicos adormecidos nele. No entanto, a energia imensa era demais para ela, fazendo o feitiço falhar. A magia de Will a destruiu. A memória dolorosa finalmente termina, e Will é trazido de volta à realidade pelo caçador de bruxas que o acorda. O pesadelo da infância o abala emocionalmente de novo. Nesse mesmo momento, Kudo e Ort chegam e lançam um poderoso ataque contra a carroça, conseguindo derrubá-la completamente. Em outro lugar, Lou está eliminando monstros pela floresta quando encontra um jovem com um rosto muito ferido após ser atacado por um enxame de abelhas. Ela decide levá-lo consigo, enquanto pergunta o que exatamente aconteceu com ele. Pouco depois, ela descobre Hold inconsciente no chão. Lou imediatamente pergunta o que ele faz ali. Ele explica que o pai de Loz o informou sobre o sequestro de Will antes que Hort supostamente lançasse um feitiço do sono nele, fazendo-o perder a consciência. No instante em que Lou ouve sua explicação, ela junta as peças e acusa Hold de trabalhar secretamente com o caçador de bruxas. Ela declara que o incidente inteiro não passou de mais um teste para Will e seus companheiros. Hold permanece em silêncio por vários momentos antes de finalmente admitir que cada palavra dela é verdade. Percebendo o perigo que os amigos enfrentam, Lou corre em direção a eles em velocidade máxima. Enquanto isso, o caçador de bruxas ataca Will com seu martelo enorme, esmagando seus dedos e o cobrindo de ferimentos dolorosos. Ele então se volta para Hort e Kudo, atingindo ambos com força esmagadora e derrubando-os. Quando a situação parece sem esperança, fios mágicos afiados cortam o corpo do caçador de bruxas, revelando que o padre havia preparado a armadilha. Ao mesmo tempo, Ziro e Roku chegam ao campo de batalha e contêm o caçador de bruxas, levando-o de volta à vila. Uma vez reunidos, discutem tudo e percebem que as defesas da vila são fracas demais para outro ataque. Embora inúmeras ideias sejam sugeridas, ninguém encontra uma solução eficaz. Eventualmente, Hold propõe um plano inesperado: recrutar o caçador de bruxas capturado, cujo nome é Saki, e usar sua força para defender a vila. Pensando seriamente na ideia, todos concordam que pode funcionar, então decidem discutir com Ort no dia seguinte. Quando apresentam a proposta, Ort recusa na hora, insistindo que Saki é um assassino perigoso e não confiável. O padre a lembra calmamente que ele próprio já foi um assassino também, mas ele escolheu mudar e se tornou uma pessoa completamente diferente. Após ouvir isso, Hort concorda a contragosto, mas só se ela mesma vigiar Saki o tempo todo. Lou se aproxima e a agradece por colocar a segurança de todos acima dos próprios sentimentos, fazendo Hort chorar. Lou a abraça gentilmente, confortando-a. Mais tarde, Lou acompanha Hold até sua carruagem, enquanto ele se prepara para voltar à academia. Enquanto isso, Ort senta-se ao lado de Will e pede que ele transfira energia mágica, mas ele recusa. Desde que recuperou suas memórias, ele teme que seu poder avassalador possa machucar alguém. Incapaz de se libertar desses medos, Will vai direto a Zero e confessa que recuperou todas as suas memórias no dia anterior. Ele admite que as memórias dolorosas o assombram a cada momento. Zero tranquiliza Will e diz que ele está lidando com tudo muito melhor do que ela esperava.
Ela admite que pensou que ele ficaria dominado pelo medo após lembrar tudo o que testemunhou quando criança, já que poucas pessoas conseguiriam suportar tal tragédia. Will pergunta por que suas memórias voltaram agora, e Zero explica que uma situação de risco de vida as ativou. Ela então decide que é hora de revelar toda a verdade. Zero diz a Will que seu pai era o 10º, seu próprio irmão, e o maior mago da história. Ela explica que o 10º cometeu o maior erro ao iniciar a guerra, embora seu objetivo fosse criar um mundo seguro para bruxas. Para proteger Zero, ele se casou com uma mulher de habilidades extraordinárias e teve Will, ciente de que o filho herdaria um poder mágico incrível. O plano era que Zero extraísse energia mágica de Will quando precisasse. Will fica chocado ao ouvir a verdade. Assim que ele reúne os pensamentos, pede a Zero para treiná-lo pessoalmente. Ele admite que hesitou naquela manhã quando Hort pediu energia mágica, com medo de machucá-la. Zero, capaz de lidar com qualquer magia sem se ferir, aceita o pedido sem hesitar e os dois começam a treinar. Enquanto transferia energia mágica, Will ouve Kudo gritando à distância e instintivamente tenta parar. Zero o para e diz que perder o foco ao usar magia é perigoso. Ela explica que uma breve distração em batalha pode custar-lhe a vida ou impedi-lo de salvar as pessoas. Will pede desculpas e se concentra no treino. Enquanto Kudo lida com um ataque inesperado, o jovem que Liu encontrou na floresta recupera a consciência e pega Kudo de surpresa, esfaqueando-o. Quando os outros chegam, descobrem que Saki já conteve o garoto e o impediu de atacar. Hort acredita que Saki vai matá-lo, então ela implora para que ele o solte. Saki obedece, mas o garoto aproveita a chance, pega uma garrafa e avança contra Lou. Antes que ele a alcance, Lou o para com sua magia. Após subjugar o garoto, eles o colocam de volta na cama. Pouco depois, uma garota chamada Harn chega com comida para Saki e o jovem prisioneiro. Ela serve a todos, mas nota que Saki come em pé, então o repreende pelos maus modos e lhe dá um leve soco no estômago. Saki pede desculpas, e Harn o perdoa rapidamente antes de convidá-lo para brincar com as crianças da vila. Para surpresa de todos, ele a segue em silêncio e com respeito. Pouco depois, Roku chega e comenta que planejava torturar o prisioneiro por informações, mas descobriu que ele é só uma criança. Kudo fica furioso e declara que tortura é errado, independente da idade do prisioneiro. Roku recua e diz que o padre fará o interrogatório. Confiante, Hort comenta que o padre usará a conversa em vez da violência. No entanto, no momento em que o padre entra, ele quebra as expectativas de Hort, jogando seu cajado diretamente no rosto do garoto. Hort implora para que ele não machuque a criança, mas o padre calmamente diz para ela observar, pois o garoto nunca esteve inconsciente. Dito e feito, o garoto pula e avança contra o padre com velocidade incrível, mas o padre o contém antes de pedir a Lou para apagar as luzes. Assim que o quarto escurece, ele remove o pano dos olhos para ver claramente. O padre começa a questionar o menino, perguntando se ele veio sozinho e se alguém virá resgatá-lo. Embora o menino se recuse a responder a uma única pergunta, o padre possui uma habilidade única que lhe permite ler os pensamentos das pessoas através de suas expressões faciais e movimentos sutis dos olhos. Usando essa habilidade notável, ele reúne quase todas as informações de que precisa. Ele finalmente descobre que a igreja enviou deliberadamente o menino sozinho como isca e que ninguém pretende resgatá-lo. Após o término do interrogatório, o padre se encontra em particular com Lu e Roku. Ele os avisa que a igreja pode ter alimentado deliberadamente o menino com informações falsas e que outro ataque pode acontecer a qualquer momento. Ele também acredita que o próximo ataque será muito mais perigoso do que qualquer coisa que enfrentaram até agora. O sacerdote exorta todos a se prepararem, porque tudo o que aconteceu até agora é apenas o começo, e desafios muito piores ainda estão por vir. Enquanto isso, Hort visita o local onde Saki está hospedado para ver como estão Harn e as crianças da aldeia. Para sua surpresa, todos estão perfeitamente seguros, e Saki está sentado em silêncio, sozinho, tecendo redes de pesca enquanto as crianças brincam alegremente ao seu redor. Torna-se claro que Harn conseguiu realmente mudar o seu comportamento. Ele não se parece mais com o assassino cruel que encontraram pela primeira vez, e, em vez disso, parece ser uma pessoa totalmente diferente. Agora vamos passar para Kudo, que decide levar o jovem preso para passear lá fora, para que ele possa relaxar
e passar algum tempo longe de casa. O menino imediatamente diz para ele deixá-lo em paz, chamando-o de nada mais do que um monstro e um vilão. Kudo explica calmamente que bruxas e monstros não são o verdadeiro perigo neste mundo. Em vez disso, ele diz que a verdadeira ameaça é a igreja, porque enche a mente das crianças com mentiras e ensina-as a odiar pessoas que nem sequer compreendem. O menino finalmente se acalma e concorda em caminhar com ele. Os dois vão até Lily e Kudo pede que ela prepare comida para eles. No momento em que o menino prova a refeição, fica surpreso ao ver como ela é deliciosa. Ele termina o prato inteiro em segundos e, pela primeira vez, agradece educadamente a Lily pela comida maravilhosa. Depois, os dois saem juntos e voltam para casa. Na volta, Kudo pergunta o nome do menino e ele se apresenta como Raquel. Kudo simplesmente acena com a cabeça, diz que tudo está resolvido e vai embora. Deixada sozinha em seu quarto, Raquel começa a questionar tudo em que sempre acreditou, não sabendo mais o que é verdade e o que é mentira. À medida que ele reflete sobre seu passado, memórias de sua infância começam a ressurgir. Torna-se claro que ele foi repetidamente abusado e torturado por membros da igreja enquanto crescia. Só então, a voz de Ort interrompe seus pensamentos enquanto ela chama seu nome do lado de fora. Depois que ele acorda completamente, ela o convida para uma pescaria com ela. Raquel não consegue entender por que todos o tratam com tanta gentileza, então ele pergunta a Ort por que confiam nele. Ort responde calmamente que eles ainda não confiam nele. Ela explica que eles estão simplesmente dando a ele uma segunda chance de provar seu valor. No entanto, ela também o avisa que se ele fizer algo errado, como atacar uma das crianças da aldeia, ela o matará pessoalmente, sem hesitação. Enquanto isso, nosso protagonista Will consegue criar uma poção mágica incrivelmente poderosa usando o livro escrito por seu pai. Empolgado com os resultados, ele imediatamente leva para Lu e pede que ela teste em seu cajado mágico. A poção funciona perfeitamente, provando que seu experimento foi um sucesso total. Will agradece a Lu por ajudá-lo a testá-la e promete que continuará melhorando a fórmula antes de sair para continuar suas pesquisas. Enquanto isso, Saki está sentado em silêncio ao lado do lago. Refletindo sobre seu passado doloroso, ficamos sabendo que seu pai o tratava com crueldade constante, batendo nele sem piedade sempre que podia. À medida que Saki envelhecia, a violência e a luta tornaram-se a única vida que ele conheceu, eventualmente moldando-o no homem cruel que ele se tornou. De repente, seus pensamentos são interrompidos quando ele percebe Raquel se comportando de maneira estranha, vagando enquanto tropeça de um lado para o outro como se algo estivesse terrivelmente errado. De repente, Raquel começa a caminhar em direção às crianças. Sem aviso, um monstro horrível sai de seu corpo e se prepara para atacar a professora e as crianças. No último segundo, Saki salta para salvá-los e lança um ataque contra a criatura. Mas infelizmente, seu ataque não surtiu efeito. O monstro instantaneamente desenvolve lâminas afiadas em suas costas e corta o braço de Saki, forçando-o a agarrar Harn e empurrá-la para fora do perigo, enquanto Hort tenta desesperadamente colocar o monstro para dormir com um feitiço, apenas para a magia falhar. Durante esses momentos preciosos, Harn rapidamente reúne as crianças e foge com elas para um local seguro. Hort então grita com Saki, dizendo-lhe para segurar Haku no lugar até que ela termine de lançar um de seus feitiços. Sem hesitar, Saki corre e restringe o monstro com tudo que tem, mas ele retalia com uma série de golpes devastadores antes de cortar brutalmente uma de suas pernas. Mesmo com a dor insuportável, Saki se recusa a soltar até que Hort finalmente sinaliza para ele se afastar, e no instante em que ele pula para trás, seu feitiço é ativado e sela Raquel dentro de uma enorme prisão de pedra. Mas a batalha está longe de terminar. Em poucos instantes, Raquel atravessa a enorme estrutura de pedra e se liberta como se nada tivesse acontecido. Saki imediatamente o pega por trás e o prende no lugar antes de gritar para Hort matá-lo enquanto ela ainda tem chance. Hort hesita apenas por um breve momento, mas rapidamente percebe que qualquer hesitação custará a vida de todos, então ela lança seu feitiço de fogo do inferno com todas as suas forças, engolfando Haku em chamas e finalmente derrubando-o para sempre. Enquanto isso, Kudo corre até Saki e usa sua magia de cura para restaurar cada um de seus ferimentos.
Infelizmente, o pesadelo ainda não acabou. No momento em que Raquel morre, incontáveis monstros comedores de carne de repente explodem de seu corpo e começam a se espalhar pelo campo de batalha. Vendo o enxame horrível, Saki diz a todos para deixá-lo para trás, porque ele perdeu muito sangue e nunca será capaz de escapar. Mas Hort e Kudo se recusam a abandoná-lo e carregá-lo enquanto tentam fugir das criaturas. Enquanto eles lutam para escapar, Saki percebe Liu chegando ao campo de batalha e imediatamente percebe que ela está prestes a liberar o poder de seu cajado mágico. Sem perder um segundo, ele empurra Hord e Kudo para protegê-los. No momento seguinte, Lu ativa o cajado, que absorve cada um dos pequenos monstros de uma só vez. Graças à sua magia avassaladora, o enxame é completamente apagado, e os heróis finalmente encerram a terrível batalha. Depois que tudo passa, os três amigos carregam o corpo de Raquel e lhe dão um enterro digno. Hort é o mais inconsolável entre eles, porque ela realmente acreditava que ele merecia uma segunda chance na vida. Ao mesmo tempo, Kudo percebe um dragão voando alto acima da vila e imediatamente corre em direção a ele. Tal como esperava, Hess chegou, mas a expressão do lendário guerreiro é invulgarmente sombria. No momento em que conhece o grupo, ele dá notícias chocantes, alertando-os de que devem deixar a aldeia imediatamente porque em breve ela se tornará o centro de uma guerra massiva. Todos ficam surpresos ao ouvir a notícia. Eles imediatamente correm para Zero e perguntam se Hess está dizendo a verdade. Zero confirma cada palavra, explicando que a aldeia deve ser evacuada sem demora. No entanto, Hort e Kudo se opõem veementemente, insistindo que querem lutar ao lado de todos os outros. Zero recusa firmemente, lembrando-lhes que eles ainda são estudantes sem nenhuma experiência real no campo de batalha e que ela não permitirá que joguem suas vidas fora. Will, por outro lado, diz a Zero que quer contribuir para a guerra de uma forma diferente. Ele explica que pode provar seu valor através das poções mágicas que criou. Segundo ele, as poções podem ser usadas para montar armadilhas mágicas no campo de batalha, permitindo que o inimigo seja derrotado sem enfrentá-lo em combate direto. Zero fica profundamente impressionado com sua ideia e imediatamente envia uma mensagem para a diretora da academia explicando o plano. A diretora fica igualmente impressionada e ordena que a estratégia seja executada imediatamente. Mais tarde, Will volta para casa e testa uma das poções mágicas com a ajuda de Hort. A experiência é um sucesso total. Curioso, Hort pergunta como conseguiu criar uma poção tão poderosa, e Will explica que a receita veio do livro escrito por seu pai, o 10º. No momento em que Hort e Kudo ouvem esse nome, os dois congelam em estado de choque. Kudo ri e diz que finalmente tudo faz sentido, porque alguém nascido do maior mago da história certamente possuiria um poder inacreditável. Ele, brincando, diz a Will que ele teve sorte desde o momento em que nasceu, fazendo todos cair na gargalhada. Em outros lugares, Saki passa tempo com as crianças da aldeia, que lhe agradecem sinceramente por salvar suas vidas. Ele está completamente emocionado porque é a primeira vez que alguém lhe agradece com genuína gratidão. É também a primeira vez que ele experimenta emoções tão calorosas. Não muito tempo depois, Horda pede para falar com ele em particular. Ela diz a ele que Will planeja contar com ele para colocar as armadilhas mágicas durante a próxima batalha. Ela admite que teria recusado tal ideia no passado, mas tudo o que aconteceu no rio provou a ela que Saki ainda possui um coração humano. Hort então o avisa que esses sentimentos também podem se tornar sua maior fraqueza. Ela explica que a culpa e o arrependimento pelo passado podem eventualmente consumi-lo se ele permitir. Depois de dizer tudo o que queria, ela sai silenciosamente, deixando Saki sozinho com seus pensamentos. Memórias de todos que ele matou inundam sua mente e, pela primeira vez, o peso de seu passado se torna quase insuportável. Na manhã seguinte, começam os preparativos para as armadilhas mágicas, e Will e os outros se concentram em organizar sua estratégia de batalha. Ao mesmo tempo, Lu fala em particular com o padre. Ela explica que passou anos caçando e eliminando monstros como os que encontraram recentemente. No entanto, ela salienta que o verdadeiro problema é que a própria igreja está a espalhar estas criaturas, e porque se reproduzem tão rapidamente, acabarão por massacrar tanto as bruxas como os próprios soldados da igreja. O padre a interrompe, argumentando que a igreja jamais libertaria tais monstros a menos que possuísse algum tipo de antídoto capaz de controlar a situação.
Lou concorda que o mesmo pensamento passou pela sua cabeça. Ela conclui que alguém dentro da igreja deve estar carregando esse antídoto, o que significa que eles precisam encontrar essa pessoa antes que seja tarde demais. Enquanto isso, as notícias da guerra que se aproxima se espalham por todo o reino e todas as facções começam a se preparar para o que está por vir. Os relatórios finalmente chegam à diretora da Academia de Magia, que imediatamente ordena que suas forças se preparem antes de convocar um homem chamado Torres. Ele explica que os monstros se originaram nas regiões do norte, onde um nobre enviou soldados para caçá-los. Nenhum desses soldados voltou vivo. Em vez disso, seus corpos foram encontrados contendo sementes estranhas capazes de transformar humanos em monstros. Torres continua revelando que relatórios de inteligência confirmam que 500 dessas sementes mortais já foram contrabandeadas para dentro da igreja. Ao ouvir isso, a diretora percebe que o desastre pode ser muito maior do que se imaginava. Ela congela em estado de choque, finalmente entendendo que eles estão subestimando drasticamente a escala da ameaça. Em outro lugar, Will e os outros terminam todos os seus preparativos. Will então se aproxima de Zero e diz a ela que ele não pode permitir que ela entre na batalha que se aproxima, enquanto suas reservas mágicas permanecerem esgotadas. Ele pede a ela para extrair energia mágica diretamente dele. Olhando em seus olhos determinados, Zero pergunta quanto poder ele está disposto a dar. Sem hesitar, Will diz que ela pode levar tudo o que ele tem. Zero começa a absorver sua energia mágica e, depois de algum tempo, suas reservas ficam completamente preenchidas com uma quantidade surpreendente de mana. Mesmo depois de transferir uma quantidade tão incrível, Will não mostra nenhum sinal de exaustão. Zero olha para ele com espanto e admite que subestimou severamente a verdadeira extensão de seu poder. Ela diz a ele que o que testemunhou prova que ele tem um futuro extraordinário pela frente, que pode superar as maiores expectativas de todos. Enquanto isso, o exército da igreja finalmente chega à floresta. O primeiro batalhão avança cautelosamente entre as árvores quando de repente encontra um enxame de ratos de aparência estranha, aparentemente enviados por Lily. Os ratos começam a conduzir os soldados por um caminho específico, guiando-os diretamente para uma série de armadilhas mágicas. Sem aviso, incontáveis fios afiados brotam de todas as direções, cortando os corpos dos soldados em pedaços em segundos. No entanto, quase imediatamente depois, feitiços de cura caíram sobre eles, restaurando seus membros decepados como se nada tivesse acontecido. Ao mesmo tempo, uma mensagem aparece esculpida nas árvores próximas: saia deste lugar. Isto é apenas um aviso. Aterrorizados com o que testemunharam, os soldados hesitam enquanto um segundo batalhão avança por outro trecho da floresta. De repente, chamas irrompem em seus corpos, enchendo o ar de gritos. Momentos depois, eles percebem que o fogo não está queimando sua carne, mas apenas destruindo suas roupas. Seu comandante ordena imediatamente uma retirada total, declarando que as bruxas estão apenas avisando-os e que ficar mais tempo certamente os levará à morte. Logo depois, um terceiro batalhão entra na floresta. Esta força consiste inteiramente de meio-humanos, incluindo um guerreiro com terrível poder demoníaco que é considerado o mais forte entre eles. Ao contrário das unidades anteriores, este batalhão contorna com sucesso todas as armadilhas mágicas e continua avançando mais profundamente na floresta. Ao mesmo tempo, a notícia do progresso do inimigo chega a Zero, que imediatamente informa a todos sobre a situação. No entanto, eles de repente percebem que Lily desapareceu. O padre e Rocco correm para procurá-la, apenas para descobrir que seus piores medos se tornaram realidade. O batalhão meio-humano capturou Lily, e o guerreiro demoníaco anuncia orgulhosamente que pretende executá-la na frente de todos. Antes que ele possa terminar de falar, porém, seus soldados começam a cair um após o outro, abatidos por ataques incrivelmente rápidos. O sacerdote aparece de repente do nada e corta o braço do guerreiro demônio. Para choque do guerreiro, o membro se recusa a se regenerar. O padre explica calmamente que a arma que ele empunha possui uma propriedade especial que impede a regeneração de partes cortadas do corpo. O guerreiro demoníaco sorri zombeteiramente antes de cortar o próprio braço. Para surpresa de todos, um braço novo cresce instantaneamente em seu lugar. Nesse momento, Rocco chega e começa a abater os meio-humanos, um após o outro,
com uma velocidade incrível. Porém, o guerreiro demoníaco revela outra habilidade aterrorizante, revivendo os soldados caídos, ou melhor, assumindo o controle de seus corpos e forçando-os a lutar mais uma vez. Percebendo o que eles estavam enfrentando, Roku diz ao padre para lidar com os soldados restantes, enquanto ele se concentra inteiramente no monstruoso guerreiro. O padre concorda e a batalha começa por completo. Enquanto isso, os heróis estão no topo das muralhas da fortaleza, esperando a chegada do exército da igreja. No momento em que o inimigo avança, dezenas de soldados acionam as armadilhas mágicas, preparadas por Will e seus companheiros. Ao mesmo tempo, Saki avança para eliminar qualquer um que sobreviva às explosões. Assim que o momento for perfeito, os heróis restantes desencadearão um ataque mágico massivo, lançando inúmeras flechas encantadas no campo de batalha e destruindo uma grande parte das forças invasoras. Um dos meio-humanos consegue escalar as muralhas da fortaleza, mas Will imediatamente o confronta. Agarrando o inimigo, ele inunda o corpo do homem com uma quantidade esmagadora de energia mágica. Incapaz de suportar um poder tão imenso, o meio-humano entra em colapso instantaneamente, completamente incapaz de se mover. Ao mesmo tempo, Horde lança seu feitiço mais forte, Ultimate Hellfire, enviando um enorme inferno pelo campo de batalha e queimando mais da metade do exército inimigo. Observando inúmeros soldados feridos diante dele, Kudo não pode ignorar o sofrimento deles. Apesar de serem seus inimigos, ele corre para o campo de batalha e começa a curar seus ferimentos sem hesitação. À medida que a luta continua, Zero se dirige aos soldados invasores, dizendo-lhes que eles não desejam matá-los e instando-os a recuar antes que seja tarde demais. Enquanto fala, porém, ela percebe Roku lutando desesperadamente contra o guerreiro demoníaco. Não importa quantos golpes fatais ele dê, o monstro continua se regenerando indefinidamente. Vendo que a luta não pode continuar assim, Zero desce ao campo de batalha e manda Roku recuar no momento em que ela der o sinal. Ela então começa a lançar um feitiço enorme. No instante em que o encantamento é concluído, Zero dá a Roku o sinal para se retirar. No momento seguinte, todo o campo de batalha muda, quando inúmeras múmias irrompem do solo e atacam o guerreiro demoníaco. Eles o dominam de todas as direções, antes de devorá-lo completamente, apagando sua existência de uma vez por todas. Com um único feitiço, Zero encerra a batalha de uma forma que deixa todos os que assistem completamente sem palavras. Em outro lugar, a diretora da academia organiza uma grande festa para comemorar a vitória. O evento conta com a presença de cidadãos comuns, bem como de vários funcionários de alto escalão da igreja. Na realidade, porém, a celebração nada mais é do que uma armadilha elaborada desenhada pela diretora, depois que ela descobriu a identidade do verdadeiro cérebro por trás de tudo o que aconteceu. Sem aviso, uma enorme horda de monstros aparece de repente. Os guardas avançam para defender a multidão, mas são rapidamente dominados quando as criaturas avançam em direção aos aldeões e depois aos oficiais da igreja. Nesse momento, um dos oficiais grita para que todos se reúnam ao seu redor, alegando que ele possui uma forma de protegê-los dos monstros. A diretora imediatamente faz uma pergunta simples. Se ele nunca viajou para as terras do norte, onde essas criaturas se originam, como saberá exatamente o que são e como lidar com elas? O oficial congela, incapaz de responder. Momentos depois, os monstros começam a atacar diretamente ele, forçando-o a puxar um tablet estranho enquanto grita confuso, incapaz de entender por que estão atacando, apesar de sua suposta proteção. Então a chocante verdade é revelada. Nenhum dos monstros é real. São apenas ilusões criadas por Liu em cooperação com a diretora. Todo o ataque foi uma performance elaborada destinada a expor o funcionário corrupto e revelar o seu envolvimento perante todos os presentes. O plano dá certo, e com todas as evidências contra ele, o homem não tem escolha a não ser implorar por misericórdia. Liu diz a ele que está disposta a poupar sua vida com uma condição. Ele deve engolir as mesmas pílulas que transformam as pessoas em monstros, as mesmas pílulas que ele forçou inúmeras vítimas inocentes a consumir sem remorso, incluindo os responsáveis pelo trágico destino de Raquel. O funcionário implora desesperadamente por compaixão, mas já é tarde demais. Liu o força a tomar os comprimidos, garantindo que ele finalmente sofra as consequências de seus próprios crimes.
Depois que tudo finalmente acabou, a paz retorna gradualmente ao reino. À medida que a verdade se espalha entre as pessoas, a opinião pública em relação às bruxas muda dramaticamente para melhor. Todos percebem que a igreja e as bruxas nunca foram inimigas naturais. Em vez disso, um único indivíduo corrupto manipulou ambos os lados e alimentou o conflito apenas para seu ganho pessoal. Quanto aos heróis, eles se formaram oficialmente na Academia de Magia após suas conquistas extraordinárias. A diretora imediatamente começa a atribuir-lhes novas missões dignas de seus talentos. Antes de partir, eles se despediram de Zero, Lu e de todos os aldeões. Também é revelado que Saki mudou completamente e agora vive pacificamente entre as pessoas depois de finalmente encontrar um lugar ao qual realmente pertence. Por fim, Will, Hort e Kudo partem juntos em uma nova aventura. Olhando para seus dois companheiros com um sorriso, Will diz que está extremamente grato por tê-los ao seu lado porque são seus maiores amigos e mal pode esperar para ver o que o futuro reserva para os três. E com isso, nossa emocionante e inesquecível história chega ao fim. Se você gostou desse resumo, não esqueça de deixar um like para apoiar o canal e nos ajudar a continuar fazendo mais vídeos.